Em nome da Comissão Estadual do Espiritismo e do Pronto Socorro Espírita Casa do Caminho, nós iniciamos a 4ª reunião da 54ª Semana Espírita da Mulher Pernambucana. Possamos escutar esta música e fazer a nossa prece íntima. Eu sou Gisele de Souza, trabalhadora do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica localizado no bairro de São Martim, em Recife, Pernambuco. É com muita alegria que eu venho novamente participar da Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Vamos agora ler um pouco do histórico para que todos possam conhecer como começou a Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Afinal de contas, são 54 anos acontecendo ininterruptamente esta semana tão maravilhosa para as mulheres de Pernambuco. A Semana da Mulher Espírita Pernambucana surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual do Espiritismo, carinhosamente chamada de Niná, ou Dona Niná, como muitos de nós conhecemos. No ano de 1967, com o nome de Semana da Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada oportunidade de utilizar a tribuna, Niná, com a participação de outras mulheres, como Iraci Campos e Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita em Recife. Foi um movimento revolucionário para a época, bastando lembrar que até 1962 a mulher casada era considerada incapaz e só poderia trabalhar com a permissão do marido. A partir do ano de 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana. E desde
última semana do mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para sua realização anual, a cada 2 meses, acontece uma reunião de planejamento deste evento. Tais reuniões ocorrem no segundo sábado dos meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, o TEAC, na Encruzilhada, sendo aberto a todas as mulheres espíritas que desejem participar e colaborar com a continuação deste trabalho de amor e de dedicação de todas essas mulheres. E neste dia nós temos a recepção da nossa instituição anfitriã, o Pronto Socorro Espírita Casa do Caminho, que foi fundado no dia 22 de novembro de 1987 por Luzia Barbosa da Silva, carinhosamente chamada de Irmã Zizi, que chegou em Recife em 1934, vinda da cidade de Paudalho, a sua terra natal. Com problemas mediúnicos, conheceu a senhora Amélia Reis, espírita, frequentadora da Escola Espírita Maria de Nazaré, no bairro do Arruda, a qual encaminhou-a à citada instituição, onde Zizi educou a sua mediunidade e permaneceu por muitos anos. Está situado na Rua Alegre, número 169, no bairro de Água Fria, na cidade do Recife, onde realiza reuniões públicas e privadas, teóricas e experimentais para o estudo da divulgação da doutrina espírita e presta assistência aos necessitados nos seus diversos matizes. A irmã Zizi também fundou a creche Lar de Paulo no dia 3 de agosto de 1992, cujo nome é uma homenagem a um garoto especial de nome Paulo, que havia desencarnado, filho de uma trabalhadora da Casa do Caminho. A creche Lar de Paulo presta assistência a crianças carentes da comunidade de Água Fria. Atualmente são atendidas 30 crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. Durante o período que permanecem na creche, de 7 horas da manhã às 16h30, de segunda a sexta-feira, as crianças são contempladas com educação básica pedagógica e alimentação. A casa realiza suas reuniões evangélico-doutrinárias todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30 e aos sábados, das 16 horas às 17 horas. Com certeza estará aberta para receber a todos aqueles que quiserem visitar e conhecer o Pronto Socorro Espírita Casa do Caminho. No dia de hoje, eu tenho a alegria, a grata satisfação de falar acerca da moral espírita à luz do Evangelho, pois que neste ano o tema central da Semana da Mulher Espírita Pernambucana é Comece pelo Começo. Então, muito importante a gente aprender e estudar um pouco mais acerca da moral espírita, para que nós possamos entender bem. E eu escolhi para que possamos iniciar esta nossa reunião aquele caso tão conhecido pela maioria de nós, que já escutamos relatos acerca da mulher adúltera ou mulher equivocada, como nos retrata Amélia no seu livro Luz do Mundo. Mulher adúltera está relatado por João no capítulo 8 do Evangelho.
apóstolo João fez relato a este caso. Então se pensa que ele foi o único que deve ter presenciado a cena. Jesus havia ido para Jerusalém para algumas festividades e lá ele ficou por mais alguns dias. Naquela tarde, ele estava ao lado do templo e de repente chegam diversos fariseus, uma verdadeira multidão, trazendo uma mulher muito triste que naquele momento havia sido pega em flagrante num ato de adultério, coisa que para o tempo era bastante discriminado e julgado que ela deveria ser, inclusive, morta através do apedrejamento. Quando aqueles homens chegam próximo a Jesus, que Jesus está calmamente sentado, ele olha e escuta um dos fariseus que fala bem alto, dizendo: Mestre, trouxemos esta mulher para que pudesses fazer o julgamento dela. Ela foi pega em adultério e aqui está para que possamos cumprir a lei. Jesus, naquele momento, baixa os seus olhos. Com um pequeno graveto, continua escrevendo algo na areia. Não pronuncia sequer palavra e fica ali naquele momento escrevendo algo na areia. Que relatos de Amélia Rodrigues, neste conto que eu citei no livro Luz do Mundo, dizem que naquele momento ele está sim escrevendo os equívocos e os erros não da mulher, mas de todos os homens, de todos que ali estavam. Ele, quando novamente indagado sobre o julgamento da mulher, calmamente diz: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Baixa novamente a cabeça, continua a rabiscar e conta a história, que vagarosamente, a começar pelos mais velhos, cada um daqueles homens foi se afastando, não restando mais nenhum homem ali naquele momento. Apenas a mulher, muito triste, chorosa, também de cabeça baixa. E ela, então, chega mais próximo a ele e diz: todos foram embora. O que me dizes? E ele, então, diz que não iria julgá-la e que já que todos tinham ido embora, que ela também o fosse, mas que não pecasse mais. Observemos esta mensagem para que a gente possa então agora começar a refletir acerca da moral espírita à luz do Evangelho, pois que a doutrina espírita nos explica que a moral espírita está exatamente nos ensinos que Jesus nos dá durante toda a sua passagem aqui na Terra, com os seus ensinos e com os seus exemplos. E olha aí, o primeiro ensino desta passagem, quando Jesus simplesmente
simplesmente não julga. Ele simplesmente coloca todos a refletir. Quem de nós já não teve um erro, um equívoco? Quem de nós tem o poder de estar julgando alguém? Somos todos esses espíritos iniciados de uma forma simples e ignorantes, mas que agora estamos nesse caminho da perfeição. Ainda somos imperfeitos, justamente por erros e equívocos que tivemos nas escolhas dos nossos caminhos. Estes erros e estes equívocos são para cada um de nós as nossas experiências vividas. E isto tudo faz com que nós não sejamos de forma nenhuma julgados, mas ao contrário, que nós possamos refletir que todos somos iguais perante a lei de Deus e que todos nós precisamos sim ainda aprender a viver, ou melhor, aprender a bem viver. O Livro dos Espíritos, na pergunta 629, nos traz o conceito de moral para que a gente então possa começar a refletir. Contém uma definição que nos diz assim: a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. Primeiro aspecto que nós precisamos então parar para refletir: boa conduta. Boa conduta que são os nossos comportamentos, as nossas ações. E que nós precisamos então entender que todas as vezes que nós fazemos algo e que este algo é correto para nós, mas também correto para o nosso próximo, que este algo não nos prejudica e não prejudica o nosso próximo, nós então estamos podendo dizer que é uma boa conduta. Por quê? É uma regra que não prejudica a ninguém, nem a nós, nem ao nosso próximo. Desta forma, é uma conduta que poderá ser aplicada a qualquer um. Por isso, boa conduta. A partir do momento em que ela traga um prejuízo a alguém, já não poderá ser tratada como boa conduta. Por isso que o Mestre amado Jesus, o nosso guia e modelo, nos diz fazer ao outro fazer a nós mesmos aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Esta a melhor e maior regra da boa conduta, para que a gente possa então refletir no nosso dia a dia, na vida da gente, pois que a gente precisa aprender exatamente essa regra do bem viver, fazer para o outro aquilo que a gente quer que o outro nos faça. Isso faz com que a gente comece a compreender todas as vezes que a gente se equivoca, que a gente comete um erro. É porque, na realidade, a gente não pensa no outro, a gente só está pensando na gente, no nosso interesse, na nossa melhoria. Por isso, paremos cada um de nós para refletir sempre que possamos tomar uma atitude.
Sempre que possamos tomar alguma conduta, algum comportamento que vá colocar em juízo esta situação de prejuízo a nós ou a alguém. Continuando a reflexão dessa questão 629, para quem depois quiser passar novamente uma olhada, uma revisão, a gente vai ver que é a distinção que a gente faz entre o bem e o mal. Queridas irmãs e irmãos, o bem e o mal não é criação de Deus. Este é um equívoco que muitas vezes alguns de nós cometem, pensando que é Deus quem cria o mal. Inclusive, alguns estão a refletir, e a pensar, achando que a pandemia que nós estamos vivendo, que este vírus é um mal para toda a humanidade. Nós, então, paramos para refletir acerca que a doutrina espírita nos explica. Deus não criou o mal, nem Deus criou o bem, mas ao contrário. Deus nos dá a possibilidade da escolha das nossas ações. E essas escolhas são a nosso bel prazer. É a utilização do nosso livre-arbítrio. Este livre-arbítrio é que faz com que a gente escolha entre o bem e o mal. Principalmente quando nós escutamos a nós mesmos, aquele do nosso sombra ainda, que Joana de Ângeles nos explica, que é aquele eu que nós ainda não conhecemos e que nós muitas vezes damos vazão quando nós deixamos que as nossas atitudes egocêntricas, que só pensa no nosso eu, apareça. É aí que também aparece o mal. Porque o mal, na realidade, está dentro de cada um de nós. É esse mal que muitas vezes, infelizmente, pela nossa falta de amadurecimento como espírito e ainda também pela nossa falta de conhecimento absorvido, porque não adianta a gente apenas conhecer se a gente não absorver aquele esclarecimento, colocando ele para nós, em nosso dia a dia, em nossa prática. É aí que vai fazer a grande diferença na nossa vida. É aí que nós vamos começar a entender que o bem e o mal está dentro de nós e que nós então podemos fazer as melhores escolhas. Quando este nosso lado sombra fica apagado e nós deixamos o nosso lado luz aparecer. Afinal de contas, foi o próprio Jesus que já nos disse que todos nós somos deuses, quer dizer, todos nós temos essa luz dentro de cada um de nós. Infelizmente, a gente ainda muitas vezes guarda ela embaixo do alqueire, a gente ainda deixa ela escondida. A gente não traz ela para iluminar o nosso próprio comportamento, a nossa própria ação. Por isso, tão importante o conhecimento que Santo Agostinho nos traz no Livro dos Espíritos acerca do conhece-te a ti mesmo. Todas as vezes que nós paramos para tomarmos uma atitude, façamos uma reflexão e comecemos a pensar: essa atitude que eu quero tomar, será que ela não pode prejudicar a mim mesmo?
porque muitas vezes o nosso próprio egoísmo prejudica a nós mesmos. Se não prejudica o agora, o presente, prejudica o nosso futuro, prejudica aquilo que a gente ainda vai viver pelas nossas escolhas. Paremos e pensemos, será que essa atitude, já que não prejudica a mim, será que ela vai prejudicar ao meu próximo? Se ela prejudicar, queridas irmãs e irmãos, nós então saberemos que estamos agindo mal. Nós não estamos agindo de conformidade com a moral que Jesus nos ensinou. Observemos como isso é interessante. E, inclusive, é uma palavra forte que muitas vezes nós não gostamos de aceitar, de que nós estamos tendo atitudes imorais. Por quê? Porque a gente pensa que, às vezes, imoral é essa atitude, como eu relatei no início, da mulher adúltera, da mulher equivocada. Quando a gente trai o nosso esposo, o nosso companheiro, mas observemos que não. É quando a gente tem qualquer atitude que possa prejudicar o nosso próximo. E vejamos, Jesus em todas as suas passagens e nos seus ensinamentos, ele nos dava exemplos de uma grande moralidade. Observemos, quando o próprio Jesus tinha sido prejudicado por um julgamento equivocado que o levou para ser crucificado em total inocência, ele não nos julgou, ao contrário, ele pediu a Deus, pediu ao Pai que nos perdoasse. Ele mesmo disse, eles não sabem o que fazem. Observemos, queridas irmãs e queridos irmãos, que grande ensinamento de moral Jesus nos dá neste momento, nos perdoando pela nossa ignorância, pela nossa falta de amadurecimento acerca das ações da nossa vida, acerca das nossas equivocadas escolhas, porque nós escolhemos a Barrabás, o ladrão, e não escolhemos a Jesus, o nosso guia e modelo, que só estava até aquele momento nos dando exemplos de escolhas corretas, exemplo de amor, exemplo de benevolência, exemplo de perdão, exemplo de paciência. Vejamos, queridas irmãs e irmãos, esse primeiro ensinamento que eu trago do não julgar e, ao contrário, do perdoar, pois que ninguém sabe o que está passando dentro daquele que está errando. Como está a intimidade do equivocado. E Amélia Rodrigues, inclusive, cita que depois que toda a multidão foi embora, Jesus conversou com ela, mandando a mulher ir embora e não pecar mais. Ela foi procurá-lo, sozinha, não mais na praça, na frente da multidão, mas ao contrário, sozinha, ela e Jesus. E naquele momento ela conversava com ele, relatando todo o seu sofrimento, pois que ela sofre desde muito jovem. Ela, inclusive, sofre a escolha que fez pelo próprio casamento muito jovem, e de que logo depois, poucos dias depois
da dita lua de mel, que ela nem tivera, pois que mulheres naquela época não tinham nenhum respeito. Ao contrário, ela fora abandonada por ele, sempre em sua casa sozinha, e ele se deleitava com outras mulheres na rua, fazendo da sua vida o que ele quisesse, como se ele nem estivesse casado. Vejam como isso é muito interessante. Nenhum daqueles fariseus que levaram ela para o julgamento parou para conversar com ela e perguntar: por que, mulher, tu tomaste essa atitude? O que fizestes para que você então traísse este seu marido? Ninguém sabia o sofrimento interior que ela passava, a solidão que ela tinha. Ninguém sabia o vazio que ela guardava em sua intimidade. Observemos que só Jesus conseguiu, como mestre do amor que é, captar aquele sofrimento e não fazer nenhum tipo de julgamento. Assim é até hoje com todos nós. Jesus não nos julga, ao contrário. Jesus nos ensina o tempo todo as melhores ações, os melhores exemplos que nós precisamos seguir. Basta que a gente possa observar. Como o ensinamento que ele nos dá em Marcos capítulo 11, quando ele diz assim: tende fé em Deus. Vejamos uma tão pequena frase com um ensinamento tão grande. Tende fé em Deus, porque Deus é nosso Pai de infinita misericórdia. Deus não escolhe os seus filhos para agirem certo ou errado, para serem melhores ou piores, mas ao contrário. Deus nos dá as oportunidades de vida igualmente para todos. Aquelas oportunidades que nós precisamos ter para reaprender, para termos melhores ações, já que nós somos aqueles espíritos que, em outras existências que tivemos, não conseguimos ainda fazer as melhores escolhas. A reencarnação que a doutrina dos espíritos nos ensina é exatamente isso, mostrando que nós somos apenas um espírito e que temos diversas existências para aprender a progredir. A lei do progresso faz parte da nossa vida e é um presente que Deus nos oferece. Pois que Deus não escolheu um filho para ser perfeito ou um outro filho para ser mais evoluído. Não. Ele coloca em nossas mãos as ferramentas para o nosso progresso. E é por isso que a gente tem que ter muita fé em Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe o valor que nós temos dentro de nós. E isso faz com que a gente seja esses espíritos em processo de evolução. Cada um no seu caminho, cada um no seu tempo, cada um na sua condição. Quanto isso é belo e quanto isso para nós faz a diferença. Pois que observemos, nós não podemos pegar um copo que está sujo para colocar água limpa. Não. Se a gente coloca a água limpa dentro de um copo sujo, a água vai ficar suja. Não vai ser mais água limpa. Assim mesmo é com cada um de nós. Nós tivemos equívocos, erros, mas agora nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que é este cristianismo redivivo,
que nos dá o conhecimento dos ensinos de Jesus de uma forma mais clara, mais límpida, de melhor entendimento. Faz com que então a gente possa agora tirar os erros de dentro de nós. Nós não estamos marcados ou julgados a sofrimento, nem as dores eternas. Ao contrário, a gente vai agora apagando esses erros, esses equívocos, ou usando a parábola, né, do copo que eu citei, a gente vai tirando essa sujeirinha interior que nós temos agora, ainda dentro de nós, para colocarmos então a limpeza, a purificação. Nós mesmos vamos nos reeducando, nós mesmos vamos consertando este erro que antes a gente fazia pelo desconhecimento, pela falta de amadurecimento. Agora a gente começa a fazer o acerto, a gente começa a fazer o bem, a gente começa então a fazer os ensinos que Jesus nos deu, como eu citei, o do perdão, como eu citei, o da fé, porque a gente não deve esmorecer. Deus, causa primária de todas as coisas, sabe tudo, nos conhece. Só que justamente Ele dá a oportunidade para que nós façamos as nossas escolhas a cada momento de nossa vida. Isso é tão belo, pois que isso inclusive nos ensina que se a gente ainda estava muito apegado às coisas materiais, com a doutrina espírita nós temos o conhecimento desta sobrevivência da vida, desta verdadeira vida que é a vida espiritual. E que esta vida espiritual, ela simplesmente é a consequência do que hoje eu estou plantando. Na minha vida espiritual, eu terei essas colheitas do que eu planto hoje. Estes são os ensinamentos que a gente tem que começar a aprender e começar a praticar em nossa vida, para que a nossa vida comece a ser diferente e a gente então não tenha mais os erros do passado. O tempo é chegado para todos nós, para que nós façamos esses acertos em nossa vida. Um outro ensinamento muito importante que Jesus nos traz, que nos dá uma visão nova desta moral que nós precisamos aprender, é acerca do amor. Porque Jesus não trazia para a gente o amor simplesmente carnal, o amor material. Ao contrário, Jesus trazia para nós, sim, o ensinamento de que nós precisamos amarmos-nos uns aos outros e que nós seremos, inclusive, reconhecidos pelo amor que nós damos ao nosso semelhante ou que nós damos uns aos outros. Observemos, queridas irmãs e irmãos, como isso descortina para todos nós um ensinamento muito profundo, pois que somos todos irmãos, todos nós precisamos nos amar, todos nós precisamos fraternalmente nos entender, nos reconhecer no outro. Nós precisamos ser mais solidários, colocando este amor que Jesus nos ensinou, pois que ele nem ao menos nos condenou. Olha aí o ensinamento de amor, como Jesus nos amava. Como Jesus aproveitava todos os momentos
para nos dar esta água límpida para que nós pudéssemos sorver. Como a cada momento Ele confia que a gente vai compreender um dia os seus ensinamentos, sem cobrança, sem atropelos, sem ideias de que a gente de repente tem que ser perfeito. Não. Tudo no nosso próprio tempo. Cada um de nós é este espírito que precisa aprender essas verdades. Essas verdades estão, como eu disse antes, dentro de cada um de nós, pois que a lei de Deus está na nossa consciência. Mas nós ainda, muitos de nós, não temos na realidade o amadurecimento para entender. Nós não temos ainda o conhecimento, e é por isso tão belo a importância que a doutrina espírita tem em nossas vidas, pois que é a doutrina espírita que começa a nos dar esse conhecimento. Como é importante a gente ver um tema central como esse, da Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Comece pelo começo. Comece conhecendo esses ensinamentos, fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, este livro que faz parte da codificação kardeciana, uma das obras básicas da doutrina espírita, na realidade, a terceira obra básica do Espiritismo, o nosso livro de cabeceira. Comecemos a ler diariamente. Você não precisa ler um capítulo inteiro. Ao contrário, o ideal é que você leia item por item, fazendo uma reflexão acerca daqueles conhecimentos, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos, então, no dia a dia de nossa vida, aproveitar as oportunidades e colocar esses ensinamentos em prática no dia a dia. Se eu apenas tenho um livro guardado que está dentro de uma estante e que eu pego de vez em quando, eu não vou ter o esclarecimento necessário para a minha mudança interior. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós usamos porque ali está a reflexão dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, deve ser o nosso livro de cabeceira, para que a gente pare diariamente fazendo uma reflexão, leia de novo. Ninguém pode chegar e dizer assim: eu já li o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eu já sei que lá tem os ensinos de Jesus. Não. A cada dia que você lê novamente uma lição, que você relê um item, você vai ver um novo conhecimento e que aquilo faz parte da sua vida. Porque não adianta apenas também você ler e reler. Não. Você tem que começar a fazer os links com o seu dia a dia, com a sua vida, com aquilo que você está passando aqui e agora. Você começa a observar que aqueles ensinamentos estão na sua vida, no seu cotidiano, e que você precisa aplicá-los. Vou dar um exemplo bem simples. Numa das passagens de Jesus, que está relatada em Marcos, capítulo 11, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Observemos, queridas irmãs e queridos irmãos, quem de nós não tem algum rancor, algum problema guardado ainda dentro de nós? E a cada dia, muitas vezes, como nós fomos acostumados pelas nossas famílias, nós oramos o Pai Nosso, sem parar para refletir o que ali está escrito, o que ali nós estamos falando diariamente.
E é isso que é importante, porque a moral espírita, ela nos mostra isso. É uma moral aplicada na nossa prática cotidiana. Eu não posso pedir perdão diariamente a Deus na minha oração do Pai Nosso se eu não perdoo aquele que me ofendeu. Eu não posso, pois que eu estarei apenas falando da boca para fora, mas o meu sentimento, volto novamente à história do copo. O meu sentimento estará sujo e dentro de um sentimento que ainda tem mágoa, rancor, não poderá ter então o sentimento do perdão. Nós precisamos tirar o rancor, tirar a mágoa, para que agora entre o perdão que Jesus nos ensina, que está lado a lado com amor. Nós não temos mais oportunidade, queridas irmãs e irmãos, de estarmos tendo inimigos, de estarmos tendo rancores, ofensas, de estarmos melindrados com o nosso próximo. Não. É chegado a hora, e eu acredito sinceramente, que a pandemia está mostrando para cada um de nós que os tempos são chegados. A transição planetária está aqui para todos nós vermos, olharmos e vivenciarmos. É a transição planetária, não apenas do planeta Terra, mas também a transição planetária do nosso eu, que começa a ser um eu diferente, que precisa ser um eu diferente. Eu não posso mais ver atitudes imorais acontecendo na minha frente e aceitar como normal. Eu não posso mais ter atitudes imorais e não me aperceber que eu não estou agindo de conformidade com a moral que Jesus nos ensinou e que a doutrina dos Espíritos vem apenas nos relembrar. Eu preciso não julgar o meu próximo, mas julgar a mim, as minhas ações, porque eu preciso entender essas ações em mim e essas ações precisam fazer a diferença na minha vida. Pois que, queridas irmãs e irmãos, a doutrina dos Espíritos já nos demonstra a cada um de nós que a morte não existe para o corpo espiritual, apenas para o corpo físico. Eu vou continuar viva como espírito que sou. Eu vou continuar tendo a oportunidade de me melhorar. E eu então vou saber se as minhas atitudes estão de conformidade com esta moral que eu escolhi viver. Pois que fui eu que escolhi seguir os ensinos de Jesus, seguir a doutrina espírita, que nos traz esses ensinamentos filosóficos, nos dizendo da onde a gente veio, por que a gente veio, como a gente veio, para onde a gente vai. Tudo isso vem em consequência da nossa própria moralidade. E tudo isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Como também, voltando ao conto do livro Luz do Mundo, relatado pelo espírito Amélia Rodrigues. A mulher equivocada, a mulher adúltera, depois da conversa que teve com Jesus, disse a ele: mas, mestre, e o que eu vou fazer agora da minha vida? Já que eu errei,
ninguém mais vai me aceitar na cidade, ninguém mais vai confiar em mim, todos vão ficar sabendo do que eu fiz, o erro que eu cometi. E Jesus olha para ela e diz: mas eu já disse a você que você já foi perdoada, que ninguém te julgou e que você agora deve recomeçar a sua vida fazendo o novo, fazendo o bem. Conta-nos Amélia Rodrigues que aquela mulher saiu dali, foi para outra cidade e reconstruiu a sua vida. E sendo, inclusive, ela também uma mulher que falava dos ensinos de Jesus. Ela pregava o que Jesus havia exemplificado. Ela tinha uma casa onde ela atendia a doentes, aos enfermos, onde ela, inclusive, atendia a crianças, pois que na conversa com Jesus, ele disse: ame os órfãos. Já que você não pôde ter, então, a sua família, ame as crianças que não têm família. Ajude a quem te procurar. Faça o bem. E assim ela fez. Só que relata a história que mais de uma década depois, um dia já no cair da noite, é trazido para ela um homem muito doente, muito doente. Aquele homem estava um trapo humano, muito magro, muito sofrido, muito desgastado pelo tempo, uma febre muito alta. E ela então começou a tratar dele, um esqueleto humano. Ela começou a tratar, cuidando dele, cuidando das suas feridas, cuidando da febre que o acometia. E ela então falava de Jesus para os doentes. Ele escutava, escutava. E um dia ele chegou para ela e disse assim: eu conheci esse Jesus que eu escuto a mulher falar. Eu um dia estive frente a frente com ele e eu o odiei, pois que ele não me deu nenhuma palavra de apoio e, ao contrário, uma mulher que havia me ofendido. Olhem só, queridas irmãs e irmãos, ele não julgou. Para mim, ele não deu palavra nenhuma de consolo, mas para ela, ele deu, inclusive, a liberdade, pois que ele disse: alguém te julgou? Não. Então vá e não peques mais. E ela, naquele momento, então, olhando para aquela face esquálida, ela reconheceu quem era ele. Ele era o antigo marido traído. Ela não disse uma só palavra, mas ela disse apenas para ele: mas todos nós temos um recomeço para continuar a viver e para fazermos o diferente. Queridas irmãs e irmãos, fica aqui o meu convite para que a gente também faça a diferença. Jesus não nos condena em momento nenhum por causa dos nossos erros, mas ao contrário. Ele só pede que a gente vá e procure não pecar mais, quer dizer, não errar mais. Possamos seguir os ensinos que estão no Evangelho e carregarmos principalmente aquela linda bandeira que nos diz assim: fora da caridade não há salvação. Este
um grande ensinamento moral espírita que nós precisamos seguir, sem olhar a ninguém, sem fazer julgamento de ninguém, apenas viver a caridade, fazendo o bem a qualquer um. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui na Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Eu quero pedir a todos, neste momento, que se sintam abraçados. Vamos até fazer assim. Vamos esticar o braço direito com a mãozinha assim, ó, retinha. Vamos esticar o braço esquerdo, ó, também assim. Coloca um em cima do outro. Ai! Coloca nos nossos ombros assim, um abraço carinhoso, muito carinhoso. Recebam este abraço carinhoso do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, do Pronto Socorro Espírita Casa do Caminho, da Comissão Estadual do Espiritismo e, é claro, da Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Esta semana que mora em nossos corações, principalmente de nós que estamos encarnadas como mulheres e que precisamos muito dignificar essa condição, que precisamos muito ensinar o amor ao nosso próximo. E eu vou convidar a todas e todos para que neste momento a gente possa seguir silenciosamente esta oração.